Mundial de 1970 esteve na origem de uma guerra, a que ficou na história como a Guerra do Futebol entre Honduras e El Salvador. O clima entre os dois estados vizinhos andava quente, pois havia cada vez mais imigrantes salvadorenhos a passar a fronteira para o mais vasto território de Honduras, quando, tendo ganho os seus grupos iniciais, as duas seleções se defrontaram nas meias finais de qualificação para o Mundial, em junho de 1969. A primeira mão jogou-se em Tegucigalpa e, depois de muitos adeptos da casa terem feito barulho durante toda a noite, perto do hotel onde estava a equipa de El Salvador, impedindo os visitantes de repousar, os hondurenhos ganharam por 1-0, com um golo no último minuto. No final do jogo, Amélia Bolaños, uma adolescente de 18 anos, suicidou-se com um tiro no coração em El Salvador e o facto foi aproveitado pelo governo local para a transformar em mártir. O Presidente da República, vários ministros e toda a Seleção Nacional de Futebol foram ao funeral da jovem Amélia. Isto veio acirrar ainda mais os ânimos para a segunda mão, jogada em Salvador uma semana depois. Os salvadorenhos devolveram o barulho junto ao hotel e foram ainda mais longe. Em vez da bandeira de Honduras, que foi queimada nas bancadas por adeptos, foi hasteado no estádio um trapo velho. Os jogadores visitantes tiveram que ir do hotel para o relvado em tanques de guerra para evitar que fossem atingidos por projéteis. E no final até ficaram felizes por perderem por 3-0, porque temiam pela própria vida se tivessem conseguido ali o apuramento. Ora, essa sorte não tiveram os muitos imigrantes salvadorenhos em Honduras, que nos dias após o jogo foram perseguidos. Alegando que o governo de Honduras não fizera nada para evitar o assassinato, a opressão, a violação e a expulsão de milhares de salvadorenhos, El Salvador cortou as relações diplomáticas com Honduras e abriu as hostilidades, lançando um ataque aéreo sobre o território do país vizinho. A guerra durou de 14 a 18 de julho, 5 dias, mas ainda causou mais de 4.000 mortos, a maioria deles civis. El Salvador acabou por se qualificar para o primeiro Mundial organizado na América Central, ganhando o jogo de desempate realizado no México, que a diferença de golos ainda não era fator de desempate. E quem também se estreou foi Israel, deslocado para a qualificação da Oceania devido às tensões existentes com os vizinhos árabes na sequência da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Ou então Marrocos, vencedor do apuramento africano. O primeiro Mundial organizado fora da égide da UEFA ou da CONMEBOL serviu de palco aos primeiros protestos das confederações periféricas por causa do total de vagas que lhes eram atribuídas. O tema ainda hoje é polémico e tem vindo a provocar sucessivos aumentos do total de nações finalistas, de 16 para 24 em 1982 e de 24 para 32 em 1998. De fora do Mundial Mexicano, o primeiro de dois organizado de forma a aproveitar o esforço feito para a realização dos Jogos Olímpicos, 2 anos antes, ficaram seleções importantes como Portugal. Nem Eusébio salvou a equipa nacional, que passou da semifinalista em 1966 a última classificada do seu grupo de apuramento em 1970. Mas os portugueses não ficaram sozinhos no opróbrio. A Jugoslávia, finalista do Europeu de 1968, também não se qualificou. E o mesmo sucedeu com a Espanha, a França, a Hungria, a Argentina, surpreendentemente afastada pelo Peru do futebolista Cubillas, ou a Holanda, que através do Feyenoord e do Ajax ganhou as taças dos campeões europeus de 1970 a 73, mas para quem esta qualificação ainda chegou demasiado cedo. O Mundial do México trazia ainda outra novidade, as substituições. Era pela primeira vez permitido trocar 2 jogadores no decorrer dos jogos. A inovação foi estreada a 31 de maio de 1970 pelo selecionador soviético Gavril Khatchalin, que ao intervalo do jogo de abertura contra o México substituiu Viktor Serebreniakov por Anatoly Puzac. Onde não houve surpresas foi na fase de grupos, que qualificou as 8 seleções favoritas. A União Soviética e o México saíram do grupo A, onde os mexicanos souberam aproveitar os efeitos da altitude e da rarefação do ar que ela provocava para se imporem. No grupo B, a Itália, campeã europeia de 68, marcou apenas um golo, mas ficou em primeiro lugar graças a um 1-0 e 2-0-0, que vinham dar o visto bom às alterações feitas depois do escândalo que tinha sido a eliminação prematura de 1966. A Federação encostara-se ao bloco do Inter, assumira o catenaccio e impedir a entrada dos jogadores estrangeiros nas suas fronteiras. O grupo D apurara o Peru e a Alemanha Federal, que apresentava Beckenbauer com mais 4 anos do que na final de 66 e lhe juntaram um goleador tão prolífico como Gerd Müller,
autor de 7 tentos e 2 hat-tricks nos 3 jogos da primeira fase. E o espetáculo maior veio do Grupo C, que qualificou a Inglaterra, campeão mundial, e o Brasil, que recuperaram o esplendor com a seleção dos 5 camisas 10. O Brasil e Inglaterra, que os brasileiros venceram por 1-0, ficou na história porque viu a maior defesa de quase um século de competição. Assinou-a Gordon Banks, a cabeceamento de Pelé. E a cada vez que se vê o lance, parece que a bola vai entrar. Não entrou. Brasileiros e ingleses assumiam-se como principais favoritos à conquista do troféu, mas disso vos falarei amanhã, quando o Mundial voltar ao bar.